caminho que nós estamos fazendo é uma subida para Jerusalém. Nós vamos para Jerusalém. Jerusalém é a cidade antiga e a cidade das culturas monoteístas. E lá existia o grande templo, que só foi destruído, que vocês vão ver lá na década de 70. Não permaneceu pedra sobre pedra pelos romanos. E Jesus bem profetizou isso quando chegou em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas. E nós sabemos que os discípulos iriam ficar escandalizados diante do sofrimento, da dor, como nós muitas vezes ficamos escandalizados diante do sofrimento e da dor. Por que a dor? Por que a morte? Por que o sofrimento? Por que nos acontece isso? Nós muitas vezes chegamos a nos perguntar sobre isso. Por que na minha vida? Por que com a minha família? Por que com os meus? Por que os mais próximos? Perguntamos isso algumas vezes, questionando e dizendo: Deus se esqueceu de nós. Jesus pegou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os levou para o alto dessa montanha e se transfigurou diante deles. O verbo encontrado no grego é: ele transfigurou, foi transfigurado. O que é isso? Os discípulos viveram uma experiência chamada na Sagrada Escritura de Shekinah. A glória de Deus os envolveu. Existiu uma visão teofânica e ali estava presente toda a Trindade. A Shekinah é a nuvem que encobriu a montanha. A voz é do Pai. Se no batismo foi Jesus que escutou a voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu coloquei a minha compaixão. Aqui no alto da montanha, os discípulos Pedro, Tiago e João são eles que escutam: Este é meu filho amado, escutai. E Jesus fez isso com eles para que eles não se escandalizassem da cruz. De fato, eles ficaram escandalizados, eles correram, sumiram, acompanharam de longe. E João foi o único que permaneceu aos pés da cruz. Pedro negou, disse: Não, eu não o conheço, eu não sei quem que é. Tiago ficou à distância da cruz. E nós podemos nos perguntar nessa subida para Jerusalém: qual é a distância que nós nos mantemos da cruz? Estamos próximos? Estamos distantes? E Jesus, ele foi transfigurado diante deles. É como se Jesus abrisse a porta dos céus e deixasse que eles pudessem experimentar um pouco do que significa uma experiência mística, uma experiência dos céus. Nós encontramos na história da igreja vários homens que viveram, e mulheres, essas experiências místicas. Santa Catarina de Sena chegava a levitar. Aí nós vamos encontrar um dos místicos que chegavam a levitar diante de uma experiência mística, e visto por outras pessoas, acompanhado por outras pessoas, não apenas como uma indução psicológica, mas como algo real. Jesus fez isso com eles. E nisso apareceram Moisés e Elias. Temos a capela do lado, vocês vão entrar na igreja principal de Moisés e Elias. E tem um simbolismo muito grande. Eles não estão mortos, porque Jesus é o Senhor da vida, Ele é o Senhor do tempo. Moisés é todo o simbolismo da lei dada no Antigo Testamento. Então foi Moisés que subiu ao monte para pegar de Deus as tábuas da lei. E Elias, vocês vão escutar muito sobre ele. Nós vamos ao monte de Elias agora. Ele que lutou contra os ídolos de Baal, os ídolos. Ele lutou contra 400 sacerdotes de Baal, venceu-os. E você já experimentou uma coisa que se chama assim: quando você passa por um momento difícil, você tem que colocar toda a sua adrenalina, toda a sua força para sair daquela situação que te machuca, que te fere, da qual você tem que fugir. Elias viveu isso, mas depois que o corpo dele esfriou, ele entrou numa depressão profunda. Ele foi para o deserto, ele não queria mais viver,
Ele disse: agora, Senhor, basta, tira a minha vida, não quero mais viver, chega, já vivi muito. E Elias, ele foi alimentado por anjos, ele quis se encontrar com Deus, pensava que Deus estava no vento, no sopro, no fogo. Ele encontrou-se com Deus no silêncio, na brisa, quando acalmou seu coração. Por isso, Elias é o simbolismo de todo o profetismo do Antigo Testamento. Elias passou por um momento de depressão muito grande. Se tivesse lá um psicólogo, um clínico, ia dizer: esse homem ele está com um processo de uma depressão enorme. Não queria sair do escuro, do quarto escuro, não queria viver. Disse: Senhor, tira minha vida. Mas ele havia lutado com os ídolos de Baal, gastado toda a sua força, colocado toda a sua força para sair daquela situação. Assim somos nós muitas vezes na nossa vida, quando nós temos que viver uma situação de perigo, ajudar alguém, e ter forças para sair de uma situação difícil. A gente coloca tudo aquilo que temos, mas às vezes nós, depois que passamos essa situação, nós ficamos enfraquecidos. Foi isso que ele viveu, mas é por isso que ele deixou de ser o grande representante de todo o profetismo de Israel. Por isso, no Tabor, nesse monte, Moisés e Elias se encontram com Jesus, encerrando todo o profetismo antigo e toda a lei antiga. E os discípulos, Pedro, Tiago e João, foram escolhidos para subir esse monte com Jesus. Os outros discípulos não puderam subir. São os mesmos discípulos que depois estarão num outro monte com Jesus, que nós vamos, o monte da desfiguração. Se aqui era o monte da transfiguração, quer dizer, Jesus transfigurou, a sua imagem mudou para eles puderam ver a imagem de Deus. Lá no monte do Getsêmani, ele viveu a desfiguração, onde ele suou sangue e água, dizendo: meu Pai, se for possível, faça de mim esses caras. Mas se eu tenho que viver, que eu viva com a sua presença em mim. Algumas situações não tem jeito de fugir. Se a gente tem que viver, a gente tem que ir até o fim. Que a gente faça essa experiência nessa manhã de hoje, de estar na Shekinah, na glória de Deus. Depois saia em silêncio, entre na igreja em silêncio, faça uma contemplação da cena de um mosaico que está lá, Jesus e os discípulos assim, com a cabeça para baixo, e Pedro, depois que vive essa experiência mística, nós queremos prolongar aquilo que é bom. Ele diz: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem pensou nele, nem pensou nos outros 2, porque queria prolongar a Shekinah de Deus. Há uma música que diz assim: é o que vem para tentar ferir o valente de Deus, cansaço, desânimo. Depois de uma batalha, quando o corpo esfria, vem o cansaço, desânimo, mas Deus diz algo para nós: nunca desista, nunca pare de lutar. E as armas que nós temos para essa luta espiritual é a oração. Então, esse retiro que nós estamos tendo a oportunidade de fazer, as armas que nós temos é a oração. Deixamos os nossos olhos, agradecendo a Deus por aquilo que estamos vivendo. Venho te buscar, sei que só em ti a verdade está. Tu és o meu Deus e sei que comigo estás. Posso perguntar de onde eu vim, para onde vou.
o que serás de mim? Tu és o meu Deus e sei que comigo estás. Eu entrego, eu confio, eu espero, eu agradeço, eu entrego, eu